É muito fácil a gente confiar quando tudo está indo bem na vida, não é verdade? Eu não sei o que você pensa. Eu já cheguei a uma conclusão, não sei você, mas que quando tudo vai bem na vida, não precisa ter fé. Porque a gente é muito confiante, né? Quando as coisas estão dando tudo certo, a gente está muito confiante. Quando o seu trabalho, você é promovido, tudo que você pensa resolver da sua vida se resolve. Quando você olha para os seus filhos, eles estão encaminhados, estão funcionando bem, está tudo dando certo, eles estão felizes, constituíram família. Quando você olha para o seu casamento, você vê o seu casamento maravilhoso, você olha para o seu emprego, você vê que você tem um emprego que muitas pessoas desejariam ter e você tem. E isso te traz uma confiança. Isso te traz, sabe, uma certeza, uma convicção de que está tudo certo. Mas eu quero te dizer que essa confiança não é fé. Ela é fruto dos resultados positivos da sua vida. Quando os resultados são positivos, facilmente a gente consegue, né, acreditar nas coisas, confiar nas coisas. Nós temos uma confiança, né, potencializada quando tudo vai bem. Não é isso? Quando tudo vai bem, para que fé? Para que fé? Nós normalmente associamos essa questão da fé aos momentos difíceis da nossa vida. Eu preciso ter fé para superar, não é assim? Uma batalha. Eu preciso ter fé para que meu casamento seja transformado. Eu preciso ter fé para que os meus filhos sejam transformados. Eu preciso ter fé para que a porta se abra. Eu preciso ter fé para que eu passe no concurso. Eu preciso ter fé. Mas quando todas essas coisas acontecem naturalmente, você começa a se achar que você é senhor de si, que você já tem o suficiente. E você começa a confundir isso, e o que é interessante é isso, que você começa a confundir essa confiança com fé. Porque tudo vai bem. Por outro lado, tem aqueles que as coisas vão ruim. Da noite para o dia, o mundo virou de cabeça para baixo. Eu acabei de dizer aqui sobre o que aconteceu em 2008. Da noite para o dia, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo mudou. E para essas pessoas, desenvolver confiança é muito difícil. Porque ter confiança quando tudo vai bem é fácil. Ter confiança quando está dando tudo errado é difícil. Ter confiança quando a doença bate na porta. Quando a enfermidade, né? Ela não toca o interfone, não toca a campainha, não. Ela arrebenta a tua porta e entra e você se depara com uma notícia terrível. Talvez você foi fazer um exame periódico no seu trabalho e veio o triste resultado que você está com um tumor. Quantas pessoas estão fazendo exame de rotina? Nós, alguns anos atrás, talvez 2 ou 3 anos, não, 3 anos talvez, uma querida nossa, uma dos ícones, se nós podemos dizer assim, da nova vida, foi fazer um exame de rotina. O marido muito doente, esposo muito doente, um bispo muito doente, e ela foi fazer um exame de rotina. Chegou para fazer um exame de rotina, o médico fez os exames, toda aquela bateria de exames, ela já com uma idade avançada, né? Sabe quando a gente vai passando de certa idade, né, irmãos? A gente é igual o carro velho, toda hora está entrando na oficina. Não é verdade? Amém ou não amém? É isso, irmão. Né? Ontem eu estava vendo um Instagram de uma senhora, 103 anos. Aí a neta disse assim, não tem nada, só o coraçãozinho dela que bate devagar, de velho que é, né? Falei, gente, tem nada, nunca teve nada. Falei, Senhor, não é inveja não, mas eu quero essa parada para mim. Entende? Eu estou entendendo que eu estou chegando num terço da minha vida. Eu quero viver 150 anos, daqui a pouco estou fazendo 50, tenho mais. Hoje a Adriana pela manhã estava dizendo assim, ele se acha jovem. Não me acho jovem, não. Eu sei que eu sou jovem. Para quem vai viver 150 anos, eu estou num terço da vida. Quando tudo vai errado, é complicado. Ela foi lá, fez os exames, o médico disse, olha, você precisa fazer uma cirurgia. O que é isso, fazer cirurgia? Eu não estou sentindo nada. Entrou para a mesa de cirurgia, morreu. Meu Deus, é isso que nós falamos. Meu Deus, o que aconteceu?
Meu Deus, o que está acontecendo? Porque está dando tudo errado. O que você planeja quando não acontece, gente, é terrível. A primeira coisa que nós fazemos é começar a colocar Deus contra a parede. Nós vamos inquirindo Deus. Como é que é, Deus? Eu tenho orado. A gente vai lá para Ezequias, né? Lembra da oração de Ezequias? O contexto é completamente diferente, mas tudo bem. A gente sempre pega as coisas que mais nos interessa para usar. Deus, olha como eu tenho sido fiel. Deus, olha como eu tenho. Olha Deus, olha Deus, olha Deus. E se você estudasse um pouquinho e visse o final da história de Ezequias, eu acho que não era melhor que ele tivesse feito aquilo, não. Que a Bíblia diz que nos dias que ele ganhou de bônus, ele teve um filho que foi um dos reis mais horrendos da história da humanidade. Eu acredito que se você encontrar com Ezequias, eu sei que eu vou encontrar com ele no céu, ele vai dizer assim, eu poderia ter ido naquele primeiro momento, que eu não teria sofrido tanto. Pastor, o que você está dizendo isso? Porque a gente nunca sabe o que quer. E quando nós não sabemos o que queremos, parece que as nossas orações não são respondidas. E isso rouba a nossa confiança. Você não consegue ter confiança quando as coisas não acontecem. Você não consegue ter confiança. Você só tem confiança quando tudo vai bem. Quando as suas orações são respondidas. Quando Deus bate pronto, ping-pong, né? Bateu lá e voltou. Você mandou a oração, ele mandou para você o resultado, o milagre. E você, uau, Deus é bom. Deus é maravilhoso. E todos nós queremos isso. Porque entre aquilo que você espera e aquilo que é o plano de Deus tem um hiato absurdo. Você entende isso? Tem uma distância absurda. Porque essas são as nossas expectativas, é isso que a gente pensa. E Deus fez o melhor. O plano de Deus é o melhor. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, o seu melhor, meu irmão, assim, o seu melhor é ótimo. Diga assim, mas o melhor de Deus é divino. Você entendeu isso? Só que eu e você queremos é algo diferente. O que eu e você desejamos para a nossa vida é que as nossas vontades, e é isso que eu quero que você entenda, se manifeste. Nós temos confiança para que os milagres aconteçam da maneira como nós sonhamos ou da maneira como nós esperamos. E tem uma outra situação. Nós também temos uma confiança, em alguns momentos, condicionada. Presta atenção, eu falei sobre uma confiança inexistente que a partir daquilo que nós temos, dos resultados que acontecem. Nós falamos da falta de confiança ou de uma confiança, não tão segura assim. E agora nós vamos falar sobre uma confiança condicionada. Essa é a que nós mais temos, que nós mais exercemos. São as convicções que parece que são mais evidentes na nossa vida. É aquelas que a gente sempre põe uma condição. Mas se Deus curar, eu vou para a igreja. Se Deus sarar, eu vou para a igreja. Se Deus resgatar o meu marido, aí eu vou assumir um compromisso com Deus. Se os meus filhos saírem das drogas, eu vou mudar meu comportamento. Se a minha mãe for curada, eu vou ser alguém mais presente. Se eu passar no concurso, serei mais generoso. Se eu terminar minha faculdade, aí eu vou viver as minhas missões. Aquilo que é o sonho da minha vida. Nós sempre estamos condicionando alguma coisa. Sempre estamos dizendo, Deus, faça isso, que eu te dou isso. Deus, faça aquilo, que eu faço isso. Não é assim? Eu espero que você tenha sido encontrado pelo Espírito Santo, porque não sou eu que estou dizendo isso para você. Nós sempre estamos condicionando alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho no que as Escrituras diz. A Escritura diz que um certo homem, um profeta de Deus, desobedeceu. Um camarada
que Deus estava resolvido de fazer coisas grandiosas através da vida dele. E aí Deus pega esse camarada e diz para ele assim, olha, eu preciso que você vá a uma cidade. Só que quando a gente olha para esse texto, parece muito simples, a desobediência de Jonathan. Parece muito simples, ele simplesmente desobedeceu pelo fato de querer desobedecer. Ou pelo fato de ele achar que os ninivitas não eram merecedores. Presta atenção. Do favor de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu não vou entrar nisso aqui agora, por conta do tempo. O livro do profeta Naum vai dizer que esse povo, os ninivitas, eles eram sanguinários. Eles eram tão terríveis, depois você lê Naum, que eles passavam por cima dos corpos. Os corpos eram tão comuns, os assassinatos, as mortes, a crueldade realizada por esse povo, que eles transitavam por cima dos mortos como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Eles se sentiam os poderosos da terra, a ponto do próprio Deus, o profeta não vai dizer que o próprio Deus se levanta e diz para a cidade de Nínive, eu vou destruir vocês. E todos vão ficar abismados porque eu vou destruir vocês. Deixa eu fazer um paralelo para você entender. Nos dias de hoje, irmãos, Nínive seria no nível poderoso que eu estou dizendo, tá? Não no nível de crueldade, mas no nível poderoso nos Estados Unidos da América. Uma nação poderosa, um povo poderoso, porém ainda cruel. Pensa os Estados Unidos com um requinte de crueldade ainda maior. Pensa nisso. Era isso. Deus próprio se levanta e diz assim, ó, eu vou destruir e todos vão ficar abismados com aquilo que eu vou fazer com vocês. Todos vão ficar impressionados. Aí, irmãos, o que Deus faz? Pega o profeta e diz, profeta, vai lá agora, você, porque tem gente lá, no meio daquele povo cruel, que pode ser salva. Pastor, então você está dizendo que ele só não foi desobediente? Não, ele não tinha confiança suficiente em Deus, naquilo que Deus ia fazer, e por isso ele desobedeceu. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Nós não confiamos em Deus o suficiente, por isso nós desobedecemos a Deus e atribuímos responsabilidades a Deus. Quando as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos, nós culpamos Deus. Nós colocamos na conta de Deus. Agora eu quero ler um texto com você. Abre sua Bíblia comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler 2 versos com você. Olha para o seu irmão, fala para ele assim, você precisa confiar em Deus. Fala para ele assim, a graça de Deus faz com que a sua confiança seja inabalável. Porque Deus não responde às nossas orações. Ele responde às nossas orações. Ele não responde às nossas orações com as respostas que nós esperamos. Porque nós temos tempo, hora, prazo determinado para que Deus faça. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Olha para o texto comigo. Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Sabe o que ele está falando? O afastar dele? O mensageiro de Satanás. Ele não está falando do espinho da carne, não. Sabe quem está falando isso? Apóstolo Paulo. Irmãos, quando eu olho para esse texto, porque é o seguinte, né? Foi o pastor Ricardo. Joia. Eu vou dar o meu nome, né, para não falar da vida dos outros, né? O pastor Ricardo, ele não conseguiu confiar. Razoável. Agora estou falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim para mim e para você, ei, eu pedi 3 vezes. Aí você está falando assim, pastor, ele fez uma oração assim, Deus, livra isso do meu coração. Deus, me afasta desse demônio da minha vida. Não. Se você entende como é a oração do judeu, você vai perceber que essas petições não foram tão simples. Eu quero pensar que foram 3 temporadas grandes, 3 momentos muito grandes de oração.
Ele diz, olha, por 3 vezes eu pedi a Deus que afastasse de mim. Irmãos, é o apóstolo Paulo que está dizendo isso. Mas olha o que Deus responde. Então, quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Ele me disse, a minha graça te basta. Pastor, o que é isso? Nada mais é do que Deus dizendo para Paulo, Paulo, eu não vou fazer aquilo que anseia o teu coração. Paulo, eu não vou tirar a tua enfermidade. Paulo, eu não vou tirar a tua dor. Paulo, eu não vou tirar aquilo que te machuca. Paulo, eu não vou tirar aquilo que te perturba. Eu não vou tirar, Paulo. Eu não vou tirar. Se contenta com a minha graça. Sabe o que ele está te dizendo? Paulo, eu te dou aquilo que é necessário para você sobrepor todo o mal que venha contra a sua vida. Demônio nenhum, praga nenhuma pode paralisar você, ainda que as coisas não tenham acontecido da sua moda ou da sua maneira, Paulo. Eu estou contigo, Paulo. Você entende isso? Você imagina Deus falando com você, eu não sei pelo aquilo que você tem orado. Eu não vou afastar, eu não vou curar, eu não vou fazer. A minha presença, a minha vida, o meu favor te basta. Nós queremos que Deus resolva as nossas questões. Nós esperamos sempre que Deus mude a nossa história, que Deus mude a nossa vida. Mas quando eu olho para esse texto, irmãos, eu fico, eu não sei o quanto você fica, mas eu fico constrangido. Porque existem situações na sua vida que não vai fazer muito sentido. E aí ele está dizendo para Paulo, Paulo, você precisa confiar quando as coisas não fazem sentido. Você precisa ter confiança quando as coisas não fazem sentido. Se eu pedir para você levantar a mão, você vai poder levantar a sua mão. Eu tenho certeza disso, porque todos nós temos situações na nossa vida que não faz sentido. Mas ele está dizendo, o teu papel é confiar. O teu papel é acreditar. Quando as coisas vão bem, é muito fácil. Quando as coisas, se oscilam, você consegue, mas ele está dizendo, eu não vou resolver aquilo que você tanto espera. Paulo, o que você quer, eu não vou fazer. Paulo, aquilo que você espera, eu não vou fazer. Eu posso trocar esse nome aí agora e dizer Maria, João, Joaquim, eu não sei. Deus pode estar te dizendo agora, eu não vou fazer aquilo que você deseja. Sabe por quê? Porque eu tenho o melhor para a sua vida. Hoje não te faz sentido, mas eu sei o que pode te acontecer. Existem coisas que não faz sentido. Não faz sentido a gente sofrer se nós temos um Deus de amor. Se a Escritura diz, se a sua palavra diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, não faz muito sentido para mim a gente sofrer. Não faz muito sentido para mim a gente continuar com algumas lutas, com algumas batalhas da nossa vida, assim como não fazia para os discípulos. Isso era claro para os discípulos. E evidente para os discípulos, algumas coisas não faziam muito sentido. Não fazia sentido para os discípulos eles terem que enfrentar dificuldades. Não fazia sentido para os discípulos Jesus não se levantar ali no meio da fortaleza de Antônio e dizer, eu sou o Senhor, eu sou aquele que veio resgatar o meu povo. E não um homem que diz, eu sou o que dizem que sou. Não fazia sentido, isso trouxe decepção, escute isso. Isso trouxe frustração. Não fazia sentido para Judas que aquele Messias que ele sabia, que assim como nenhum outro ali, preste atenção que eu vou lhe dizer, nenhum outro tinha consciência de quem era Jesus, de quem era o Messias como Judas Iscariote. Nenhum outro tinha plena consciência de quem era esse que viria, o Messias. Mas não fazia sentido para Judas que o Messias não fosse um rei que assentasse no trono e politicamente governasse com um exército com a mão forte e libertasse o povo. Não faz sentido quando Deus manda você caminhar a segunda milha com aquele que te humilha, com aquele que te massacra, com aquele que te fere.
Não faz sentido quando Deus manda você dar a outra face. Não faz sentido quando as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos. Mas ele está dizendo: ei, Paulo, eu preciso que você confie quando nada faz sentido. Olha para o teu irmão aí. Olha nos olhos dele e diga assim: algumas coisas não farão sentido. Diga para ele assim: mas não quer dizer que Deus é aleatório. Deus não é aleatório. Deus sabe todas as coisas que faz e Ele tem um plano para tudo. Pastor, o que é isso? A tua dor estava nos planos de Deus. Nossas dores, irmãos, elas são... As nossas lutas, as nossas dores, os nossos enfrentamentos, eles são pedagógicos. Eles são, sabe, instrumentos de crescimento, de desenvolvimento da nossa vida. Mas quem gosta, né? Quem gosta de dor para avançar? Quem gosta de dor para crescer? Nós não conseguimos entender porque nós somos seres momentâneos. Mas nós não podemos, irmãos, em nome de Jesus, perder a beleza do hoje. Por conta de situações que passaram e por conta de situações que ainda não chegaram na nossa vida. A ansiedade é um instrumento satânico que nos faz pensar em algo que ainda não chegou. Eu quero te dizer uma coisa: aquilo que ainda não chegou na sua vida, você precisa confiar e entregar na mão de Deus. E aquilo que passou na sua vida, você precisa crer que Ele fez o melhor, ainda que não faça sentido para você. Hoje, a beleza do hoje é a oportunidade que você tem de transformar a tua vida, de mudar a tua história. Ele disse: Paulo, é para hoje a minha graça. Paulo, a minha graça não foi para ontem. Paulo, a minha graça não é para amanhã. Paulo, o que eu estou te dando é para hoje. E amanhã, Senhor, amanhã eu tenho mais. Você entende isso? Olha para o teu irmão aí, olha nos olhos dele e diga assim: Deus hoje. Diga assim: Deus hoje tem uma porção de graça. Diga: tem uma porção. Diga: de graça. Fala de novo, diga assim: tem uma porção de graça para te ajudar a vencer. Precisamos confiar nele quando não temos respostas. Precisamos confiar quando não entendemos. Precisamos confiar quando nada faz sentido. Precisamos confiar mesmo que Deus pareça ausente. Porque tem época da nossa vida porque parece que Deus está distante. Os mais santos vão dizer: oh, pastor, isso nunca aconteceu. Tem sim. Irmãos, o silêncio de Deus é algo terrível. Terrível. Pastor, o que é isso? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus manifestou isso. O próprio Senhor Jesus manifestou isso. A Bíblia diz que o nível, sabe, de angústia que Jesus estava vivendo era tão intenso, que, sabe, ele começou a ter lágrimas de sangue, seus vasos começaram a estourar, ele começou a sangrar. A angústia era algo tão terrível que ele vivia, naqueles últimos momentos, que ele faz uma oração e diz: Senhor, se possível for que passe de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Qual foi a resposta do céu? Qual foi a resposta do céu? Nenhuma. Irmãos, quando a gente não tem resposta, mas ele de repente viu os soldados entrando. Eu acredito que ele ouviu o som dos carros, dos cavalos. Sabe quando a gente ouve o som dos carros entrando, dos cavalos, daquilo que está vindo arruinando a nossa vida, está roubando a nossa esperança, está destruindo a nossa fé. Quando você acha que vai dar tudo certo, você tem projetos, você tem sonhos mais maravilhosos, você quer coisas lindas, sabe, projetos lindos, você só quer algo para a sua vida. E de repente você vê os carros chegando, situações inesperadas que surgem na tua vida, coisas que não faziam parte dos seus planos, você vê tudo desmoronando. Eu imagino que é terrível, mas Deus continua em silêncio. Ele é açoitado, ele é ferido, ele é machucado.
E Deus continua em silêncio. Há um silêncio na terra. Deus não brada na terra. Os profetas se calam. Há um silêncio na terra. Até o momento que ele olha para o céu e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. Deus se coloca de pé e diz: agora a terra vai ver o peso do meu furor. Diz que o dia se transformou em trevas. Imagina, um terremoto aconteceu. As estruturas foram abaladas. Eu imagino que aqueles que prenderam a Jesus começaram a pensar: ai, esse era realmente o Filho de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Escute isso. Ainda que você não ouça o som, ainda que a terra não trema, ainda que o dia não escureça, Ele está contigo e na hora certa Ele vai se manifestar em teu favor e ninguém vai poder te suportar por todos os dias da tua vida. Deus vai mudar a tua história, mas você precisa confiar. O que você quer para a sua vida? Você sempre vai ter alguém que vai parar do teu lado e vai dizer: para. Isso não pode. Ou alguém que vai dizer para você: você está querendo aparecer. Você está querendo isso. Você está querendo aquilo outro. Não fale com miseráveis. Não divida sonhos de Deus com homens comuns. Não divida aquilo que Deus plantou no teu coração com pessoa comum. Começou a falar, começou a ver a expressão mudar. Ei, para de falar. Para de falar. Ele disse para Paulo: vai com a minha graça. Ele está dizendo para mim e para você hoje: vamos com a graça. Vamos com a graça. Como nós vamos avançar? Vamos com a graça. Como você vai ver os seus sonhos? Não sei. Vou com a graça. Você pode levantar sua mão direita e dizer assim: eu vou com a graça. Cuidado, que nós ficamos tão obcecados por aquilo que nós desejamos na nossa vida, ficamos tão focados naquilo que nós desejamos na nossa vida, ao ponto de não enxergar o que Deus tem nos dado no hoje. Não existe nada pior do que ingratidão. Mas, meu Deus, mas eu quero mais. E agora? Ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Hoje, eu estou te dando algo hoje. O que Deus está te dando hoje? O que Deus está te dando hoje? Valoriza o que Deus está te dando hoje. Pastor, mas eu sonho com aquilo lá. Então, enquanto aquilo não chegou, valoriza o que você tem hoje. Mas eu quero. Sabe por que muitas pessoas não avançam na vida? Porque elas não sabem valorizar aquilo que elas já têm. Sabe por que muitas pessoas não vivem sonhos, não vivem projetos lindos de Deus? Não é porque Deus não sonhou com elas. É porque elas não conseguem passar de estágio. Não conseguem passar de nível. O que está hoje nunca é o suficiente. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: viver obcecado por algo que não é a vontade de Deus te faz perder a beleza do agora. O agora é magnífico. Você pode dizer para alguém isso? Não abra a boca, diga assim para ele: o agora é magnífico. Fala para ele assim: o agora é sensacional. Sabe por quê? Fala no ouvido dele: porque o agora. Diga assim: porque o que você vê. Diga assim: porque o que você ouve. Diga que o que você sente é fruto da vida de um Deus que tem te sustentado. Pode não estar tudo perfeito, mas as escrituras apontam que tudo vai mudar. Ele não estava dizendo para Paulo: vou remover os seus espinhos. Não. Paulo, eu vou afastar esse espírito maligno que te procura, que te persegue. Não. Não use das coisas que não deram certo na sua vida, dos fatos que destruíram a tua fé, das situações que roubaram a tua confiança, para você continuar vivendo uma vida amargurado, frustrado. Deus tem te dado graça.
Pastor, o que é isso? Se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos dado graça. Existem coisas que Deus ainda não pode fazer na nossa vida, mas você, com uma boa atitude, você pode mudar. Talvez Deus esteja usando as dificuldades, as batalhas, para lapidar você, para construir você, para mudar a sua história. Mas nós murmuramos tanto, reclamamos tanto, nunca estamos satisfeitos. Acredito que Deus, para mudar as situações da nossa vida, a gente precisa simplesmente estar satisfeito com o que nós temos vivido. Eu não estou dizendo satisfação de ter uma diferença. Escuta isso em nome de Jesus, para você não sair daqui conformado. Estar conformado com situações adversas é uma coisa, mas estar satisfeito em viver situações adversas e perceber o cuidado de Deus é outra. Porque senão você pode entender que, olha, o pastor está dizendo que eu preciso estar conformado. Não, conformado não. Você precisa estar satisfeito com aquilo que Deus tem te dado hoje, com aquilo que Deus tem feito hoje. Nós precisamos da graça para ter uma confiança inabalável. Se nós não tivermos a graça, nós vamos fazer como Jonas. Vamos fugir. Porque sem graça nós não conseguimos confiar diante de situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. É fácil apedrejar Jonas. Nós precisamos da graça para tomar posicionamentos, para assumir as nossas responsabilidades. Precisamos da graça para nos manter de pé. Ele disse: Paulo, tu é maravilhoso. Paulo, eu tenho uma grande obra para fazer na sua vida, mas Paulo, isso eu não vou fazer. Você imagina? Nós estamos falando simplesmente de alguém, preste atenção, que é responsável pela grande virada da igreja. Alguém que escreveu os maiores livros, a maior quantidade de livros do Novo Testamento que Deus inspirou. Eu imagino como era para Paulo escrever Romanos. Eu imagino como era para Paulo escrever as suas cartas, as suas epístolas, enquanto o demônio perseguia, enquanto o diabo perseguia, enquanto o mal perseguia. Como ele conseguia fazer isso? Eu quero te dizer, e ainda que você não esteja vendo as coisas acontecendo da sua maneira, você pode fazer coisas lindas para Ele, porque Ele vai te sustentar, e na hora certa você vai receber aquilo que Ele preparou para você. Pastor, mas como? Eu não sei como, meu irmão, mas a gente vai vivendo, Deus vai nos dando força, Deus vai ampliando as nossas visões, Deus vai nos ensinando. E nós vamos percebendo que todos os dias tem o maná, que todos os dias a gente tem a graça, todos os dias nós temos o pão, todos os dias nós temos o cuidado de Deus. Você está entendendo isso? Eu me lembro uma fase da minha vida que eu parei de orar. A minha oração era muito simples, era única. Eu dizia: eu não aguento mais. Humilhações das mais diversas. E o diabo sabia que não existia nada pior para mim do que ser humilhado. Eu vivia as humilhações, as piores humilhações. Eu vivia humilhações ministeriais dentro de igreja. Quando Deus começa a restaurar minha vida, trazer o ânimo de volta, me faz começar a fazer enxergar alguma coisa, eu vivo as minhas humilhações na reconstrução daquilo que era o meu maior sonho, uma família. Não estou brincando, estou falando de humilhações cruéis, de coisas cruéis. E eu dobrava meu joelho, eu falava: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E talvez você esteja aqui e esteja assim, dizendo: não aguento mais. Mas ao mesmo tempo que essas coisas vinham no meu coração, às vezes eu pegava o carro e ia trabalhar, e no meio do caminho Deus ia falando algumas coisas comigo, e eu começava a pensar. Nessa ocasião eu tinha 2 filhos apenas. Eu falava: Senhor, eu não posso parar, eu não posso. Talvez você esteja exatamente dizendo: eu não posso parar, mas você não tem força. Paulo não tinha força para lutar contra aquilo. E o Senhor disse para ele: eu sei, Paulo, que para você é difícil. Eu estou falando sobre as investidas do inferno. Paulo precisava provar para a igreja que ele era um homem transformado. Ele precisava provar para os discípulos que caminharam com Jesus que ele não era
mais aquele Saulo. Ele precisava provar para as pessoas que ele agora era um homem de Deus, e não existe nada pior na sua vida do que você viver tentando provar alguma coisa para alguém. Se você está fazendo isso, eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus, se desprenda disso agora. Você não precisa provar para mim, como seu pastor, que você é uma bênção. Eu quero te dizer uma coisa: não se pode esconder candeia debaixo da cama. Não se pode esconder candeia, não se pode esconder luz, não se pode esconder o poder de Deus, não se consegue reter aquilo que Deus resolveu fazer na vida de um homem. As pessoas não vão entender, mas porque somos nós que vamos atrapalhando tudo. E Deus um dia disse ao meu coração, de forma muito simples, nesse lugar, nós já estávamos do outro lado no templo: você não precisa de nada disso. Fui eu que fui naquele lugar te tirar. Não havia atrativos naquele dia. E eu comecei a me lembrar da minha conversão. Não havia atrativos nenhum. Se você me perguntar, pastor, qual foi a pregação? Qual foi? Lembra do texto? Nem lembrar o que ele falou. Eu só sei de uma coisa: quando eu sentei naquele lugar, veio algo inexplicável. E ele me lembrava exatamente disso. Fui eu, não foi ninguém. Eu te amo. Eu te amo. Se você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração nessa hora, Ele te ama. Pode não estar acontecendo nada da maneira como você planejou. Pode parecer que você está vivendo os dias mais sombrios da sua vida. Eu quero te dizer que esse pode ser o seu tempo de maior luz. Esses dias sombrios podem ser os seus dias de maior luz. Sabe por quê? Porque a luz que brilha não é a luz produzida por uma maquiagem ou por uma alegria, sabe, de um estereotipo, sabe, uma alegria superficial, mas por algo que está dentro de você, que começa a crescer, 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 e você não consegue se dar conta. Ah, pastor, eu tinha tantos sonhos. Ah, meus sonhos não aconteceram. Nunca olhe para trás como se aquilo que não aconteceu na sua vida é o melhor que você tinha para viver. Olhe para frente com expectativas, porque hoje ou agora Deus vai projetar coisas novas, coisas novas, coisas novas.